Esse é o novo quadro que eu tô lançando, com suas histórias. Histórias que podem ser reais ou não, e independente disso, são relatos dos inscritos que nos fazem sentir aquele arrepio que sempre conhecemos. Se inscreva no canal, deixe um like e comente aqui o seu relato. Eu sou Atelstan e sejam bem-vindos a Evil de Tech. Me lembro de um grande relato meu sobrenatural. Eu estava deitado no colchão, no chão do lado da cama da minha mãe. Eram umas 11h20 da noite aproximadamente. Estavam todos dormindo, e apenas eu acordado, pois tenho um pouco de dificuldade de dormir. Por isso costumávamos deixar a luz acesa do banheiro para clarear o ambiente. Momentos antes da experiência. Fixo meu olhar para o teto e tento fechar o olho para dormir, mas tive algumas sensações estranhas, como se estivessem olhando para mim. E por conta disso, fiquei olhando para a porta onde a luz amarela do banheiro refletia nela. Logo quando eu bato o olhar, vejo uma sombra de um homem careca e alto. E quando bato o olhar, eu desvio rapidamente, mas retorno o olhar. E lá já havia sumido a sombra. Quando ocorre isso, automaticamente já começo a ter calafrios, dores de cabeça e ânsia de vômito. Com tudo isso, começo a rezar e pedir a Deus a proteção dele. Me acalmo depois de terminar o Pai Nosso e Ave Maria, e rapidamente penso em ir no quarto da minha mãe, falar que não conseguia dormir, mas tive muito medo de acordar minha mãe e ela ficar brava comigo. Logo pedi para Deus alguma coisa que fizesse que eu achasse que estava certo daquilo, coisa de criança. E quando peço, alguns segundos depois ouço o canto de um pássaro chamado Ben-TV, que para quem não sabe, ele tem hábitos diurnos. Com isso, tive a certeza de que eu deveria chamar a minha mãe. E para vocês que não conhecem a minha mãe, sempre que você acorda ela normalmente acorda no susto. E nesse dia, ela acordou calmamente e ouviu meu relato, me levando para a cama e dormindo comigo. Sei que parece besteira, mas no dia seguinte foi bem aterrorizante. E me lembro, como se fosse ontem, esse acontecimento. Mano, não sei se essa história é boa, mas vai. Mano, eu sempre sinto que alguém tá me observando e do nada, quando eu tô dormindo, eu acordo do nada e fico olhando ao redor para ver se tem algo e volto a dormir. E uma vez eu vi um vulto branco e meu coração acelerou. E quando eu fui olhar de novo, sumiu. E teve uma vez que eu tava quase dormindo e senti alguém bater na minha cabeça forte demais. E quando eu fui ver, não era ninguém. A porta do quarto estava fechada. E só acontece isso quando eu vou para a casa do meu pai. Mas na escola aconteceu também. Só tava eu e senti alguém puxar o meu cabelo também. E às vezes, parece que alguém tá do meu lado. E às vezes, eu escuto vozes, mas acho que é normal. E tem outras coisas também. Uma vez eu fui dormir com os pés virados para a porta e vejo o vulto cinza de uma criança. E foi para baixo da cama. Depois disso, fiquei com medo de dormir sozinha. Eu nunca fui uma pessoa de ter paralisia do sono. Eu nunca tive uma até meus 14 anos. Eu fui passar uns dias no sítio da minha tia, em outra cidade. Quando estava na hora de dormir, eu não conseguia. Então eu fiquei olhando ao redor do quarto deitada, até que eu pegasse no sono. E do nada, eu começo a sentir um cheiro horrível de lixo, mas estava muito forte mesmo. Eu fiquei bastante incomodada, mas eu não conseguia me mexer. Demorou uns 2 minutos para perceber que eu estava dentro de uma paralisia do sono. Então, só me restou olhar ao redor, até que eu vi um bicho estranho em cima do guarda-roupa. Eu me assustei, fechei os olhos e abri na esperança de que fosse só uma alucinação e que ia sumir como aconteceu às vezes. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficava me encarando o tempo todo. Meu coração acelerou e eu estava muito assustada. Cogitei que seria um pesadelo, até que ele começou a vir até mim e subiu em cima da minha barriga. Eu senti o peso dele. Era muito pesado e eu não conseguia respirar direito, muito menos gritar. Eu só conseguia olhar para ele. Parecia um cadáver em decomposição e eu me lembro até hoje dos detalhes. Ele tinha os ombros pequenos e muito separados. O nariz era muito pequeno e extremamente fino. Os lábios dele eram finos também, porém a boca era grande. Os dentes eram grandes e amarelados e ele não tinha orelhas. Ele era muito magro, a ponto de ser visível as costelas dele. Ele começou a me enforcar e eu não conseguia respirar. A mão dele era gelada e ele só ficava me encarando. Aquilo durou alguns minutos, mas parecia uma eternidade. Em meio àquilo tudo,
eu fechei os olhos enquanto eu agonizava. E depois, essa sensação, o cheiro, a mão gelada, o peso dele sobre minha barriga, tudo sumiu e eu finalmente consegui me levantar. E não consegui dormir pensando naquilo. E na outra noite, eu também não quis dormir e fiquei me distraindo até amanhecer. Eu fiquei por semanas pensando naquilo. Nem preciso dizer que isso me traumatizou. Hoje em dia eu tenho 16 anos e nunca mais isso aconteceu comigo. Sempre me dá um pânico quando eu não consigo dormir e nem me mexer na cama. Eu tive uma péssima experiência sobre o I Am God. Os relatos podem parecer mentira, mas foi por conta dessa história que parei de ver coisas sobrenaturais e criminais. Eu só cliquei nesse vídeo por conta da capa, que parece o God dessa bizarra história. Ela se refere ao meu vídeo sobre o iceberg. Fui ver o vídeo que contava sobre essa conta do 4chan de madrugada. Não tem um horário preciso, mas era por volta das 2 da manhã. Assim que comecei a ver o vídeo, meus braços arrepiaram. Eu não achei isso estranho, até porque eu sempre me arrepio em momentos aleatórios. Mas me lembro disso porque durou um período de tempo consideravelmente ruim. E foi seguido de outros acontecimentos. Quando apareceu a imagem completa do tal Deus, eu juro por tudo que a luz do meu quarto começou a piscar. Eu imediatamente fechei o vídeo e liguei para minha prima, que também gostava de terror. Para minha sorte, ela atendeu e eu contei o que havia acontecido. Ficamos um tempo em chamada. Ela me acalmou e adicionou uma outra amiga. Eu sou bem corajosa, então pensei que a luz piscando não passou de uma coincidência, mesmo aquilo nunca ter acontecido em todas as madrugadas acordadas. E tive uma brilhante ideia de continuar vendo o vídeo, mas agora em chamada com amigas. Segui vendo. Estava com medo da luz piscar novamente, mas quando você vivencia acompanhada é menos pior o susto. Eu não me lembro em que parte do vídeo eu estava, mas a luz piscou novamente. A partir daquilo, eu não vi mais o vídeo, naquela hora. Preferi esperar amanhecer para terminar o vídeo. Então minha prima decidiu ver o vídeo também, para ver se as luzes piscariam para ela também. Assim que ela mutou o microfone para ver o vídeo, eu relatei uma dor de cabeça leve para uma outra amiga, mas nada que eu deveria me preocupar. Gente, essa foi a parte que mais me assustou. Não fazia muito tempo que eu tinha parado de ver o vídeo. Eu estava conversando com uma outra amiga e minha cachorra começou a chorar e a arranhar a porta de casa, como se ela quisesse entrar. Meu coração quase saiu pela boca. Eu desesperadamente chamei minha prima e perguntei em que parte do vídeo ela estava. Ela disse que nem tinha começado de ver direito e eu pedi para que ela visse de manhã. Gente, ela arranhou tanto a porta e chorou tanto que eu comecei a rezar e prometi que nunca mais veria essas coisas sobrenaturais. Promessa cumprida. Depois de uns minutos ela parou de arranhar e de chorar. Eu e minha amiga ficamos em cal por 2 horas, até que eu peguei no sono e fui dormir. No dia seguinte, minha prima viu o vídeo e me disse que não aconteceu nada demais com ela. Mas ela relatou uma dor de cabeça enquanto via o vídeo, assim como eu. E disse que as pessoas do 4chan que viram a imagem também tinham relatado isso, tal parte que eu ainda não tinha chegado. Eu terminei o vídeo depois, e de dia, tudo é menos assustador. Enfim, desde então, eu não vejo mais coisas desse tipo, só de vez em quando. Quando eu vejo a imagem do I Am God, eu tenho medo não por causa da história, mas sim sobre a experiência que eu tive sobre ela. Essas são algumas histórias. Caso você queira mandar a sua, escrevam ela nos comentários, que eu terei prazer de ler elas. Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com um amigo. Compartilhe comigo a sua história. E até breve.